Boa noite, galera, tudo bem? Vocês estão bem? Hoje nós vamos ler um capítulo que eu achei muito interessante. Assim sendo, nós vamos ler o capítulo todo, tá? Se você quiser acompanhar a sua Bíblia, estamos falando do Êxodo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que o Senhor Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés, encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e o beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus,
dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Olha que interessante. Escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isto tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e, se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 100, chefes de 1.000, chefes de 100, de 50 e de 10. E ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua casa. Interessante texto, não? Moisés era um grande líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito. Mas Moisés, conforme o próprio texto diz, não era um bom administrador. Quando da visita de seu sogro observou aquela situação. O povo vinha pela manhã, Moisés ficava sentado e o povo em pé, cada um aguardando a sua vez para levar a sua questão até Moisés, que por sua vez resolvia as questões. Moisés era muito admirado, muito honrado pelo povo, muito embora o povo sempre reclamava de Moisés, e Moisés era uma vítima, assim como todo o povo. Agora, um homem sozinho para administrar quase 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões, imagine o conflito que há entre as pessoas numa cidade normal. Cada um com a sua casa, cada um com toda a sua infraestrutura. Agora, imagine o povo andando em círculos, morando em tendas, no deserto. Um dia falta comida, outro dia falta água, outro dia tem guerra, e fora os problemas que cada família tinha, que são naturais, obviamente. Mesmo com toda a provisão de Deus, mesmo com toda a presença divina, o povo sempre tinha questões para resolver. E sempre que tinham questões, eles levavam a Moisés, que julgava entre o povo e aconselhava o povo. E apresentava ao povo os caminhos, as leis, as diretrizes, as ordenanças de Deus. Agora, é interessante pensar que esse texto foi escrito entre o ano 1445 ao ano 1405 a.C. Já possuía a necessidade de administração nessa história. Moisés era um líder, Jetro era um administrador. E depois que Jetro soube de tudo o que Israel havia passado, porque a glória de Israel se espalhou por toda a terra, Jetro veio visitar Moisés e trouxe sua esposa
e seus 2 filhos e observou. Na manhã do dia seguinte, assim que chegara, ele percebeu logo o problema e disse: não está certo o que você está fazendo. Não há entre o povo homens tementes a Deus que sejam capazes de julgar as coisas mais simples? Então, trazendo para nossos dias, acontece mais ou menos da mesma forma, né? As pessoas querem fazer tudo sozinhas, as pessoas pegam suas funções e literalmente sentam em cima para que ninguém possa tomar dele o seu cargo e acabam se sobrecarregando e sobrecarregando os outros também. Mas aqui está um bom conselho. Os negócios simples, os problemas simples, eles resolvam entre si e você nem precisa ficar sabendo. E que seja trazido a você todo o negócio grave. Assim, aliviarás a tua carga e eles a levarão contigo. Então Moisés aceitou o conselho de seu sogro e assim pôde administrar seu povo com mais eficácia, com mais eficiência. Conselho de Jetro, que pode ser comparado com os princípios de Jules Henri Fayol, criador da teoria clássica da administração. Gostaram? As coisas de Deus devem ser feitas com decência e ordem, com administração, com zelo. Eu fico pensando, às vezes eu estou na igreja e uma pessoa recebe a oportunidade para cantar ou para dar uma palavra e a pessoa diz assim: irmãos, eu não ensaiei, se eu errar os irmãos me perdoem, é para Deus mesmo? Como assim? É para Deus mesmo, então eu posso fazer de qualquer jeito? Enquanto que a Bíblia diz, dê o seu melhor para Deus, a pessoa tem coragem de pegar o microfone e dizer, eu não ensaiei, vou cantar mesmo assim. Se eu errar, os irmãos me perdoem. É para Deus mesmo? A pessoa pega o microfone e fala bobagem durante 1 hora, porque a pessoa não tinha nada para falar. A pessoa não leu a Bíblia, a pessoa não tem uma palavra para falar. E para encher o tempo, a pessoa fica falando bobagens, falando a mesmice. Eu já fiz um vídeo falando sobre vício de linguagem, a pessoa repete 35 mil vezes em um sermão de 40 minutos a mesma frase, o mesmo jargão, enfim, para matar o tempo. Você vai na escola dominical, você levanta de manhã para ir na escola dominical, você pensa assim, quando você sai de lá, eu poderia ter ficado em casa dormindo. Eu já levantei cedo a semana toda para trabalhar, porque você vai na escola bíblica dominical e você não aprende nada. Você desaprende, na verdade, porque o professor, durante uma semana, ele não teve condições de se preparar para ministrar a aula. Você vai num culto de ensino, você tem que ouvir bobagem também. Você vai no culto público no domingo à noite e as pessoas recebem oportunidades e, em vez de falar de Deus, falam do vizinho, falam da vizinha, falam da vida dos outros em cima do púlpito. Jetro orientou Moisés. O Espírito Santo quer orientar você. Dê lugar ao Espírito Santo. Procure a sabedoria, mas procure com zelo, e você a encontrará. Então fica assim. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira já é dia 30 de janeiro, hein? Uau, acabou o mês. Passou rápido, né?
Deus os abençoe, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser e nós vivermos.